Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar de um tema um pouquinho mais avançado, que é como a gente analisar sistemas lineares, tá? Esse tema, normalmente, ele é ensinado, você pensando aí num cronograma de um curso pré-vestibular, mais para o fim do ano, ali perto de matriz, etc. Mas como eu sei que é o que gera dúvidas nos alunos, e a gente pode se deparar com sistemas lineares em vários momentos durante os estudos de matemática, eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer para vocês o melhor método para você resolver e analisar, discutir um sistema linear, beleza? Então, sistema linear, basicamente, pensando num sistema 2 por 2, ou seja, duas equações e duas incógnitas, x, y, né? Teria essa cara daqui. Então, a gente tem duas equações para duas incógnitas. A gente vai analisar se esse sistema ele tem solução ou não, se é uma só ou se são várias. E a gente pode escrever esse sistema numa outra notação, que seria a notação matricial. Então, esses mesmos coeficientes, A, B, D e E, eles estão nos coeficientes dessa matriz, certo? E aqui a gente tem a matriz das incógnitas, que seria x, y, e os termos independentes, né? Que é o outro lado aqui da equação. Então, é uma forma diferente da gente escrever um mesmo sistema linear e basicamente é o que a gente mais usa, né? Essa notação de matriz é a mais útil, porque a gente vai calcular alguns determinantes aqui para conseguir entender o que é esse sistema, como é que ele se comporta. Então, dessa forma daqui, a gente cai nesta forma daqui. Então, eu tenho uma matriz A, essa matriz A é a matriz dos coeficientes. Então, vou até deixar de uma outra cor para ficar fácil de enxergar. Então, a gente tem essa matriz A, que é toda essa matriz aqui que está em verde. A gente tem a matriz X, que eu vou deixar em preto, e a gente tem a matriz B, que é essa matriz aqui, tá certo? Então, uma representa os coeficientes do x e y, igual a gente viu aqui em cima, a outra vai representar os termos independentes. Então, essa matriz verde multiplicada pela matriz X, que vai englobar todas as incógnitas do sistema, a gente vai ter como resultado os termos independentes, beleza? Então, esse é um sistema de uma forma mais resumida, mas ainda assim é um sistema linear, tá? Basicamente aqui a gente tem uma equação agora, uma equação matricial. E aí, para a gente analisar esse sistema, para discutir, a gente cai em alguns casos. Eu não vou, nessa aula, detalhar por que é isso, tá? Por que a gente tem que analisar o determinante da matriz A, para a gente não ficar com uma aula muito longa aqui, tá? A minha intenção nesse vídeo é simplesmente explicar para vocês como você resolve, como você analisa, e não por que é dessa forma necessariamente, tá? A gente pode deixar essa conversa para um outro vídeo. Mas então, nesse momento, a gente tem esse sistema, então, em equação, e eu tenho dois casos a ser analisados. Um caso em que o determinante dessa matriz A ele vai ser diferente de zero, e o caso em que esse determinante vai ser igual a zero, tá? Então, quando a gente cai nesses dois casos, então a gente vai cair numa situação, na verdade, a gente vai dizer que esse sistema ele é um sistema possível e determinado. Então, um sistema possível e determinado, o que ele significa? Isso significa que ele admite uma única solução. Então, se você está num sistema linear, analisa os coeficientes da matriz A, que no caso que são os coeficientes das incógnitas, e você faz o determinante dessa matriz, se esse determinante não for zero, que é o que está aqui, não é zero, então esse sistema ele vai ter uma única solução. E ponto. Você não sabe qual é a solução ainda, mas você sabe que só vai ter uma única solução. É um sistema que você consegue resolver tranquilamente, tá? Então, esse seria um sistema possível e determinado. Agora, quando o determinante é zero, que é aí que vem a parte mais complexa de ser analisada, a gente acaba caindo em duas situações. Então, uma situação é quando esse sistema ele é possível e indeterminado. Possível significa que tem solução. Indeterminado significa que ele vai ter infinitas soluções. Então, vou colocar aqui, admite infinitas soluções. Beleza? Esse seria um sistema possível e indeterminado. E aí, por último, a gente vai ter um sistema impossível.
E aí, como o próprio nome já diz, sistema impossível, ele não possui solução. Beleza? Então são 3 casos que podem acontecer no sistema linear, ele ser possível e determinado, uma solução. Indeterminado, infinitas soluções. Impossível, nenhuma solução. É isso que a gente tem que analisar, tá? Só que, claro, o problema surge exatamente neste caso aqui, quando o determinante for zero. Porque a gente vai ter que olhar com mais calma para saber se ele vai ser SPI ou SI, tá? E é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo aqui, para a gente discutir esses casos daqui que são mais complexos. Porque se recai nesse caso que o determinante não é zero, é uma única solução, é só você resolver por quaisquer meios que você está acostumado e dá tudo certo, tá? Agora, então, para a gente analisar isso daqui, existem várias formas de você resolver, umas boas, outras ruins, e as principais delas são a regra de Cramer, você está vendo aqui, e o escalonamento. A regra de Cramer, ela tem um problema, porque não é um método totalmente seguro para você analisar um sistema linear, principalmente para esse caso. Então, eu não recomendo que você use a regra de Cramer, tá? Então, vou deixar aqui com X assinalado para você, de preferência, não usar esse método. Agora, o escalonamento é um método bastante interessante, é simples, não precisa ficar decorando nada, e ao mesmo tempo que você vai analisar o sistema para ver se ele é SPI ou SI, você com o escalonamento já acaba resolvendo o sistema também, tá? Então você acaba fazendo meio que 2 em 1 aí nessa análise. Eu prefiro escalonamento e é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, beleza? Então, o que é um sistema escalonado? O que é fazer no escalonamento no sistema? É você deixar o sistema exatamente com essa cara que você está vendo aí, numa escada, certo? Daí o nome escalonamento. Faz sentido? Então é isso que a gente tem que fazer para escalonar um sistema. Veja aqui, na primeira linha, se for um sistema com 3 incógnitas, eu vou ter as 3 incógnitas aqui. Na segunda linha, de preferência, a gente tem que eliminar o x e aí vai sobrar só 2 outras incógnitas. Veja, não precisa ser necessariamente o x. Eu preciso eliminar alguma incógnita. Pode ser o y, pode ser o z. É que normalmente, quando a gente escreve um sistema linear, o x está em primeiro. Então, a gente acaba eliminando ele primeiro, mas não é uma ordem necessária, tá? O fato é, na segunda linha, eu tenho que ter uma incógnita a menos e na última linha, uma única incógnita apenas. Porque aí, quando eu chegar nessa última linha, eu já descubro o valor de z, por exemplo. Aí eu volto na linha anterior, substituo o z por menos 1. Aí eu acho o y. Tendo y, substituo aqui para achar o x. Então essa é a ideia de fazer um escalonamento, que a gente já automaticamente resolve ele de baixo para cima, tá certo? Então, são essas duas aplicações que a gente usa esse método, que é para fazer a análise ou discussão do sistema e para resolver ele efetivamente, para encontrar soluções, desde que a gente não recaia nisso daqui, né? Porque senão, se o sistema for impossível, não adianta você ficar procurando solução aí que você não vai achar. Beleza, então, ok, feita essa introdução do que é o escalonamento e um método aconselhável para você analisar e resolver o sistema, a gente pode partir para um primeiro exemplo bastante simples, mas que é importante para você pegar a ideia. Então, sistema 2x2 aqui, 2 incógnitas, 2 equações. E aí, ele é facilmente resolvível, né? Mas vamos seguir os caminhos tradicionais. Primeiro a gente pensaria em fazer o determinante da matriz. Veja, qual seria essa matriz? A matriz é dos coeficientes. Então, eu vou pegar o determinante da matriz que é 2, 6, 1 e 3. Veja se para você ficar claro da onde eu estou tirando esses números, né? Eu estou pegando os coeficientes aqui, ó. Aqui não tem nada, então é 1, depois o 6, depois o 3. É daqui que eu estou extraindo esses números. E aí o determinante, você deve se lembrar muito bem que eu faço essa linha, então 2 vezes 3, e aí depois eu faço a outra linha, e aí eu troco o sinal, então é menos 6 vezes 1, certo? E veja que essa conta dá zero. Então, se deu zero, esse sistema recai neste caso aqui, ó. Ou seja, ou ele é SPI ou ele é SI.
Daí a necessidade da gente analisar ele com mais calma. Eu não vou usar escalonamento ainda, mas eu vou fazer uma análise mais direta na equação aqui, que é importante que você tenha essa intuição, tá? Quando a gente estuda sistema linear, é muito importante que você tenha algum pré-requisito de geometria analítica em mente. Porque se você conseguir visualizar o que isso aqui representa, vai ficar muito mais fácil para você entender por que um sistema é possível ou não, tá certo? Então, se você olhar isso aqui é uma equação de uma reta. Então, se eu pensar no plano XY, eu poderia representar essa reta com essa equação aí que você está vendo. A mesma coisa acontece na equação de baixo. Inclusive, essa equação de baixo, eu posso dividir ela por 3. Se eu divido ela por 3, eu vou ter aqui 2x mais y igual a 1. Veja que esta equação agora, que veio dessa, né, a gente só dividiu todo mundo por 3, é exatamente igual à primeira equação. São duas equações idênticas. Então, pensando no gráfico, eu vou ter duas retas e uma passa em cima da outra exatamente. Então, elas se encontram em infinitos pontos. Por isso que, se é a mesma reta e ela se encontra em infinitos pontos, eu tenho, então, infinitas soluções. Então, esse sistema, ele é com certeza um SPI, certo? Lembrando que um sistema, você resolver um sistema, principalmente um sistema 2x2, que é o caso, você está basicamente em busca do encontro dessas retas. Então, se elas se encontram em infinitos pontos, o sistema tem infinitas soluções, por isso que é SPI. Beleza? Espero que tenha feito sentido essa discussão nossa. E é importante você ter essa intuição. Claro que isso que a gente fez não é escalonamento, não é nada. É só uma análise. Para sistema 2x2, é mais tranquilo fazer isso. Agora, para sistema 3x3, que a gente vai ver no próximo exemplo, já não fica tão óbvio analisar olhando só as equações, por isso que a gente parte para o escalonamento. Agora, vamos esquecer isso então, você já sabe que é SPI, e vamos fazer o escalonamento de fato, beleza? Para fazer o escalonamento então, eu vou ter que pegar alguma linha, no caso eu posso pegar a primeira linha, multiplicar ela por alguém para somar com a segunda. E aí eu consegui eliminar esse cara daqui, o x. Lembra que a ideia do escalonamento é eliminar uma incógnita, tá certo? Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou eliminar o x aqui de baixo. Para eu fazer isso, eu vou ter que multiplicar essa equação de cima por menos 3, certo? Porque quando eu multiplico por menos 3, aqui vai dar menos 6. E aí quando eu somar com a de baixo, eu tenho o x fora da equação. Ele é eliminado. Faz sentido isso? Então, ó, como é que vai ficar isso daqui? Eu vou ter, na linha de cima, eu não mexo, ela continua igual. Então, 2x mais y igual a 1. Embaixo, então, quando eu multipliquei menos 2 vezes menos 3, deu menos 6. Somado com isso, deu 0. Então, aqui, sumiu. E aí, ó, eu tenho esse y. Y vezes menos 3 dá menos 3y, mais 3y, zerou também. Então, aqui também ficou 0. Aliás, eu vou colocar aqui para você 0x e 0y, só para você ver que a gente está eliminando as incógnitas. Aqui, a gente acabou eliminando o y sem querer, não era a intenção era só eliminar o x. Isso pode acontecer também, não tem problema. Então, eliminamos já o y. E agora, do outro lado, eu tenho 1 vezes menos 3, vai dar menos 3, mais esse 3 de baixo, zerou também. Então, olha que interessante. Aqui desse lado, a gente teria que ter só uma incógnita, ou seja, só o y. Então, eu tenho essa análise aqui, ó. É a partir da última linha que a gente começa a fazer a análise. Veja, 0y igual a 0, eu teria que ver valores de y, encontrar valores de y, para que, encontrando esses valores, substituir em cima para achar o x. Mas se eu tenho essa equação, 0 vezes y vai dar sempre 0, independente do valor de y. Concorda? Então, o y aqui poderia ser qualquer valor, qualquer número. A gente pode falar que o y aqui pertence aos reais, certo? Qualquer valor de y satisfaz esta equação. Então, eu tenho infinitas soluções, por isso que, mais uma vez, é um SPI, sistema possível e indeterminado. Então, essa é a análise que você teria que fazer. Isso já é um escalonamento, claro que bastante simples, mas é um escalonamento. Agora, muda todo o cenário
se ao invés de eu ter um 3 aqui, eu tivesse um outro número. E é isso que eu vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou só copiar tudo que a gente fez. Vou colocar ele aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte. Esse 3 aqui, ao invés de eu colocar 3, eu vou colocar um 4, certo? O que vai acontecer aqui, então? Toda a parte desse lado aqui não vai mudar nada. Inclusive, o determinante da matriz vai continuar sendo zero. Isso que é importante que você perceba. Só que, quando eu faço, então, essa aplicação, essa multiplicação que a gente fez, eu vou ter 1 vezes menos 3 dá menos 3, somado com 4, vai dar 1. Então, aqui, ao invés de ser 0, vai ser 1. E aí, surge um problema, né? Se 0 vezes y é sempre 0, e aqui do outro lado eu tenho 1, então não existe nenhum valor de y que vai satisfazer essa equação. Concorda? Porque já que 0 vezes y é sempre 0, isso aqui ser igual a 1 é uma equação inconsistente, uma equação falsa, certo? Uma afirmação falsa. Não existe nenhum valor de y que satisfaça isso. Por isso que, neste caso, o sistema ele é impossível. Entendeu a diferença? Então, a análise do sistema ela vai ser sempre feita nessa última linha do escalonamento. Quando a gente tem, igual a gente viu aqui em cima, 0 vezes 0, então realmente é um sistema possível e indeterminado, né? Vou até colocar aqui, sistema possível e indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Agora, essa equação aqui embaixo é uma equação falsa. Não existe um valor de y que vai satisfazer isso. Por isso que é um sistema impossível. Beleza? Espero que tenha ficado claro essa análise que a gente fez. E é óbvio, se eu chegasse na última linha e tivesse algo do tipo 2y igual a 1, então, de cara eu determino um único valor de y igual a meio. E aí, nesse caso, seria um sistema possível e determinado. Entendeu? Então, são essas a diferença. Se eu tiver um zero multiplicando o y, é possível que ele seja ou SPI ou SI. Agora, se eu tiver algum número que não seja zero multiplicando o y, então ele vai ser um SPD. Não o y efetivamente, toma cuidado com isso, tá? É a incógnita que vai estar na última linha, beleza? Então pode ser y, pode ser x, pode ser z, tanto faz. O importante é a análise da última linha. Então beleza, já entendemos então como que o escalonamento é útil para essa análise. Vou fazer um exemplo agora bem completo para a gente discutir tudo isso junto. Esse exemplo é da FUVEST, um exercício da FUVEST, beleza? Então, ó, vamos lá. Ele fala, no sistema linear, que é isso daqui, a gente tem as variáveis x, y e z, e a e b são constantes. Então, se a e b são as constantes aqui, na verdade são os coeficientes aqui do x, e o termo independente aqui da última equação. Veja que, por mais que a gente tenha duas incógnitas em cada equação, esse sistema ao todo tem três incógnitas, ou três variáveis. Então, é um sistema 3 por 3, tudo bem? Tome cuidado com isso. E aí ele quer saber, de acordo com os valores de A e M aqui, o que a gente pode falar sobre a solução do sistema. Se é um dos três, né? SPD, SPI ou SI. Então, vamos fazer a análise desse sistema. E aí, a gente pode, claro, vou fazer o escalonamento aqui para você. Mas vamos primeiro deixar ele mais arrumadinho aqui, ó. Eu tenho AX menos Y. E onde está o Z? Não tem Z. Então, seria mais 0Z. Isso é igual a 1, beleza? Você não precisa escrever isso, mas só para você enxergar que existem três incógnitas. Aqui eu tenho 0x mais y mais z igual a 1. Depois eu tenho x mais 0y mais z igual a m. Beleza? Então é isso que a gente tem. Vou deixar os zeros aqui em vermelho, só para você não se perder e saber que essas incógnitas aqui, elas não estão efetivamente na equação, tá? Então veja que aqui já está quase escalonado, né? Ó, a única coisa que eu preciso, então na segunda equação já está tudo certo, é nessa última equação eu eliminar o x, certo? Porque se eu eliminar esse x aqui, só vai sobrar o z, e aí o sistema vai estar escalonado, tudo bem? Claro, é um exercício da FUVEST, mas para escalonar aqui ele já deu uma facilitada, né? Pelo fato de a gente ter algumas incógnitas zeradas. Então isso ajuda. Mas vamos lá. Então para fazer isso, eu só preciso pegar a primeira equação, que é a que tem x, multiplicar por alguma coisa e somar com essa
para que eu consiga ter um sistema escalonado, beleza? Para assumir com x. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, esse a, e eu vou, na verdade, multiplicar essa equação de baixo por menos a, certo? E aí eu vou pegar essa equação de cima e somar com a de baixo, para a gente conseguir eliminar o x. Então, vou ver como é que vai ficar. Vou copiar aqui esse sistema. Então, copiar aqui. E aí eu vou apagar a última equação, porque é essa equação que a gente vai modificar. Então, veja, eu tenho a aqui. Aqui, quando eu multiplicar embaixo pelo menos a, vai ficar menos ax. Então, como é o que a gente queria, eu vou zerar o x aqui. Beleza? O y, veja, multiplicar isso aqui por zero, vai continuar sendo zero. Só que como eu vou somar com esse cara, então ele vai acabar aparecendo aí de novo. Então, esse menos y vai acabar aparecendo de qualquer forma. A gente vai eliminar ele no próximo passo. E aí eu tenho 0z e menos az. Eu vou somar o 0z, então não muda nada. E esse z vezes menos a vai dar menos az, certo? Então ficou menos az. E depois esse 1 menos a vezes m. Então 1 menos am. Beleza, então só falta mais um passo agora, já que a gente tem esse sistema aqui. Lembrando que o x já está zerado. E a gente tem que eliminar agora o y, para assumir com ele da última equação e a gente analisar a última linha para saber o que é esse sistema. Então, mais uma vez, eu vou copiar. Só que aqui agora é muito fácil saber o que tem que fazer, né? Eu posso pegar a primeira equação e somar com a última, porque o y aqui vai acabar cancelando, né? Então, é isso que a gente vai fazer. Vou apagar essa última linha. Nem vou mais colocar o x, que a gente já sabe que ele sumiu. O y também já sumiu. Só vou colocar aqui o z, que vai ser z menos az, certo? Nós estamos somando. E do outro lado vai ficar 2 menos am. E aí, então, chegamos na última linha do sistema. Eu vou trabalhar exclusivamente com ela para a gente continuar a nossa análise. Então, ó, põe o z em evidência. Vai ficar 1 menos a e aqui 2 menos am. Beleza? Então, vamos lá. Agora que vem aquela análise. Se essa parte aqui, esse coeficiente que está multiplicando o z, ou seja, 1 menos a, não for zero, certamente a gente vai estar num sistema SPD. Lembra que eu falei para vocês. Por que disso? Porque se ele não for zero, vai ser um número qualquer aqui, aí eu divido ele do outro lado, 1 menos a, e eu tenho um valor específico para o z. Tendo o valor específico para o z, eu já consigo achar o valor específico para o x e para o y. Tá? Então seria um SPD, ou seja, nesse caso, o a não poderia ser 1, para garantir que esse sistema tem uma única solução. Aí a gente cai também nos outros dois casos. Então vamos lá. Se 1 menos a for zero, ou seja, se o a for 1, beleza? Vamos partir dessa análise aqui. Se o a for 1, aí eu tenho que olhar para outra parte, o outro lado da equação, que é esse daqui. Porque se o a for 1, aqui certamente vai ser zero. E aí eu tenho que ver, se eu quero um sistema SPI, isso aqui também tem que ser zero. Se eu quero um sistema impossível, isso aqui não pode ser zero, né? Como a gente já discutiu nos dois exemplos anteriores aqui. Se eu tenho zero igual a zero, é SPI. Se eu tenho zero igual a alguma coisa que não é zero, é um sistema impossível. Beleza? Então, essa análise que a gente vai fazer. Vamos quebrar aqui, então, nesses dois casos que a gente vai ter. Então, aqui e aqui. Então, já sabemos que o a vale 1. Então, vou supor aqui, nesse caso, que 2 menos m, já que o a é 1, é igual a zero. E nesse caso, que 2 menos m não é zero. Beleza? Então, aqui o m tem que ser igual a 2 e aqui o m não pode ser igual a 2. Então, lembrando, aqui a gente está no caso que é zero. Então, isso daqui seria um sistema possível e indeterminado, né? Eu tenho zero igual a zero dos dois lados. E do outro lado, eu tenho um sistema impossível.
Então, tendo essas informações, a gente já consegue analisar as alternativas. Vamos ler aqui, ó. A letra A. No caso em que A é igual a 1, então, quando A é igual a 1, a gente está aqui, certo? O sistema tem solução se somente se o M for 2. Isso é verdade, né? Porque se o M for 2, a gente vai ter infinitas soluções. E se o M não for 2, a gente não vai ter solução. Então, tá correto essa afirmativa, a gente pode até marcar aqui já. Depois, o sistema tem solução quaisquer que sejam os valores de A e M. Bom, isso claramente é falso, né? Porque a gente acabou de ver aqui que, nesse caso específico, não teria solução quando A é 1 e o M não é 2. Depois, no caso em que M é igual a 2, o sistema tem solução se e somente se A igual a 1. Essa alternativa gera confusão, porque ela é o contrário da alternativa A. Mas o que eu quero que você perceba é uma relação de causa e efeito aqui. Primeiro, o A tem que ser 1, para que a gente consiga analisar o M. E não o contrário. Porque no caso em que o A não é 1, o M pode ser qualquer coisa, certo? E não vai influenciar nada, porque se o A não é 1, já é um sistema possível e determinado, independente do valor de M. Então, quem tem que ser analisado primeiro é o A. Por isso que essa afirmativa C também é falsa, porque não é o M que eu vejo primeiro, e sim o A. Beleza? Depois, o sistema só tem solução se A igual a 1 e M igual a 1. Falso, a gente acabou de ver. O sistema não tem solução, quaisquer que seja o valor de AM. Bom, falso também. Então, a alternativa correta seria essa alternativa A, e feita essa análise aqui do sistema. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido como analisar, como escalonar um sistema e fazer análise a partir desse escalonamento. Se ficar qualquer dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que esse PDF vai estar disponível lá no meu grupo Telegram, o link vai estar aí na descrição também. E se você curtiu esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você receber os próximos conteúdos. Fechado? Então, por esse vídeo é isso e a gente se vê no próximo vídeo.